Vamos conhecer então as top 10 funções dentro do Excel aqui, atualizadas de 2025, que você precisa aprender para poder ter uma autonomia aí e ter sucesso na ferramenta, beleza? Eu sou o professor Gustavo Kuyama e vou conduzi-los aí, peço a licença para vocês, para conduzi-los a essas 10 funções aí essenciais, tá bom? Então, corta para a tela aqui. Galera, a primeira função é a função soma, com certeza, tá? É a função que todo mundo começa aprendendo. Eu trouxe aqui exercícios práticos para a gente treinar juntos, tá bom? Para quem quiser aqui a planilha para vocês treinarem comigo, é só deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai mandar diretamente para você, beleza? Então bora lá. Pessoal, eu tenho aqui então uma tabela de dados, tá? São aqui 1, 2, 3, 4, 5 coluninhas e eu preciso preencher então aqui, ó, esse faturamento total de quanto que nós vendemos aqui nas vendas totais aqui, tá? A gente pode ver que são vendas de produtos, né, de roupas, chapéu, boné, enfim. Cada venda tem um valor unitário e a quantidade vendida. Então, antes da gente utilizar propriamente soma, vamos fazer uma operação matemática aqui dentro do Excel, né, para que você que está chegando agora na ferramenta, só para vocês mostrarem como funciona aqui uma operação matemática de multiplicação, aproveitando o gancho aqui também dentro do Excel, tá? Então, como calculamos então esse valor total, né? Sinal de igual, clica lá no 69,90, que é o valor unitário, multiplicação, né? Multiplicação no Excel é asterisco, vezes a quantidade vendida, eu vou dar um Enter aqui. Então aqui ó, o valor total dessa venda deu 279,60. Para replicar para as linhas de baixo, eu vou lá no cantinho inferior direito da célula que nós acabamos aqui de colocar uma operação matemática e dou um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, ó, 1, 2. Ficou um hashtag, tá? A primeira coisa que a galera pergunta no curso lá do que tá começando, professor, ficou um monte de hashtag, jogo da velha, o que que eu faço? É porque ele tá pedindo mais espaço ali na coluna, então é só a gente dar uma redimensionadinha aqui que ele já vai aparecer, tá bom? Então eu tenho lá todos os valores e agora com a função soma, eu vou fazer o faturamento total. Então é igual a soma, vou clicar, acionar essa fórmula, né? Clicar com o botão duas vezes aqui do mouse esquerdo e agora ele pede o seguinte, ele pede pelo menos dois números pra gente somar. Aqui, galera, eu tenho várias opções de como eu fazer isso, tá? Eu posso selecionar direto a coluna aqui, a coluna F inteira, e fechar parênteses e dar um Enter, que ele vai trazer aqui para mim o valor para nós. Tá fora de formatação aqui do valor contábil, né? Então a gente já vai mudar isso. Como faz para a gente mudar? Seleciona essa célula, vai lá na barra de ferramentas em cima em página inicial, e ali no quadrante de número onde está geral, ó, a gente vai mudar para a forma contábil ali, tá? Então, R$39 mil ali caso eu selecione a coluna. Qual outro jeito de fazer? Igual a soma, vou acionar aqui, né? Ou clica com Tab, porque ele já aciona aqui. Eu posso selecionar aqui com o mouse, arrastando e até lá embaixo. Dá certo? Dá certo. Eu posso fechar parênteses aqui, dar um Enter. Recomendo? Não recomendo, galera. Por quê? Aqui tem poucas linhas de informações, né? Agora imagine só o seguinte, ó. Vou dar igual a soma. Imagine essa planilha aqui, essa tabela, tivesse lá 10, 15 mil linhas. Eu tenho que ficar até lá embaixo, lá até para pegar a última linha lá para poder somar. Então não é viável, tá bom? Então o que a gente faz aqui, ó? Se a gente não quiser selecionar a coluna ou não puder, dependendo do exemplo aqui, tá? Igual a soma. Duplo clique aqui, eu seleciono a primeira célula do que eu quero, da coluna que eu quero selecionar, e agora a gente vai fazer um atalho bem legal, ó. Ctrl Shift, então com a mão esquerda Ctrl Shift, deixa pressionado lá, e com a mão direita só vou dar um toquinho para baixo. Por que para baixo? Ctrl Shift significa que eu estou falando para você, olha, qual a seta direcional a colocar, quero que você selecione tudo. Se eu clicar uma vez para a seta para a direita, ele vai selecionar tudo para a direita aqui. Se eu seleciono tudo para baixo, que é o que a gente quer, ele vai selecionar tudo para baixo. Então, mão esquerda Ctrl Shift, dedinho direito lá no setinha para baixo. Pum! Ele já seleciona tudo lá para nós lá, beleza? Aí eu vou fechar parênteses aqui e dar um Enter. Tranquilo? Tanto faz a forma que você seleciona, eu só recomendo ou seleciona a coluna ou seleciona a primeira célula e com Ctrl Shift a seta direcional você seleciona o resto, beleza? Então o faturamento total aqui deu 39.808,30, ok? Bem tranquilo isso daí. Agora é o seguinte, dentro desse exemplo aqui eu vou para a segunda função aqui, chamada função subtotal. Por exemplo, vamos simular uma reunião aqui agora, vamos supor, né? Eu sou o gerente aqui da nossa empresa aqui, a gente está aqui numa reunião de equipe da área comercial, né, que a gente está falando aqui de vendas, e eu falo o seguinte para vocês, pessoal, olha, legal, tivemos faturamento lá de R$39 mil, porém, eu queria saber
para um estudo de marketing que a gente está fazendo, quanto que a gente faturou tirando chapéu e bermuda aqui das nossas vendas. Só quero saber isso. Imagine só, galera, a gente está no meio de uma reunião e o gerente de vocês pede isso, né? Então, e é normal essas perguntas aí aleatórias, né? De acordo com cada gestão. Então, imagine se a pessoa pede isso, né? Então, como que você vai fazer? No curso que a gente faz, né? A maioria das pessoas que estão começando, que tem um conhecimento ali básico possível ali, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: Gustavo, professor, a primeira coisa que eu faria, eu acho que é um filtro aí. Então, vamos lá, vamos testar. Ó. Eu vou selecionar esse cabeçalho aqui. Vou em página inicial, lá no cantinho direito da minha telinha, lá, ó, classificar e filtrar, eu vou clicar em filtro. Repare que apareceu esses quadradinhos, né, do lado de cada cabeçalho aí. Eu vou clicar aqui agora no quadradinho do produto. E aí, por que as pessoas colocam raciocínio lógico para resolver dessa forma? A gente quer o faturamento total, com exceção, né, ou seja, tirando a bermuda e o chapéu lá que a gente tinha falado, né? Então eu vou clicar aqui, ó, vou tirar a bermuda. Chapéu e bermuda não, né? Chapéu e bermuda que eu tinha falado. Vou tirar a bermuda e tirar o chapéu. Então eu desfleguei a bermuda e o chapéu e vou dar um OK. Ó que legal, tudo que é bermuda e chapéu ele tirou. Então o que as pessoas fazem? Ó, agora a gente vai fazer o seguinte: faturamento parcial, né? Que é o que eu quero ali. Como que eu faço faturamento parcial? Simples, eu filtrei lá, agora é só utilizar a forma de soma no que está visível ali. Vou pegar aqui então a forma de soma, vou até selecionar a coluna F aqui inteira, né? Para pegar. Eu vou pegar aqui, fechei parênteses e dei um Enter. Ó, não está em forma contábil, vou mudar ali então em página inicial. Lá em geral, vou colocar aqui contábil. A gente fala, caramba, mas deu o mesmo valor do que o faturamento total. Impossível, porque a gente tirou o chapéu e a bermuda daqui. Aí você pode falar, pô, mas você selecionou a coluna inteira. Vai naquele esqueminha lá de clicar na célula e arrastar com Ctrl Shift para ver. Bora lá então, ó. Igual a soma. Cliquei na primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo. Fechei parênteses e dei o Enter. Caramba, mas deu os mesmos 39.808,30, né? E aí que mora o perigo, tá, galera? Que é o seguinte, quando a gente usa o filtro, o que o Excel faz? Reparem aqui, ó, que da linha 4, ele já foi automaticamente para a linha 7, aí depois foi para 8, 9, 10, 11, pulou para 13, pulou para 15, pulou para 17. Ou seja, o que ele faz? Quando viemos aqui, né, e tiramos, desflegamos a bermuda e o chapéu, nada mais o Excel ele pegou e ocultou tudo que tinha bermuda e chapéu, ele foi ocultando, as linhas foram ocultas aqui. Só que para a função soma, galera, ele faz um arrastão geral. Então, independente aqui, ele está pegando da célula F4 até a célula F39. Dentro desse intervalo dessas células, ele está arrastando e somando tudo. Independente se elas estão sendo exibidas ou estão ocultas. Faz um arrastão geral mesmo, tá? Então, para soma parcial aqui, galera, o que a gente vai ter que fazer? Vai usar a função subtotal. Então, ó, igual a subtotal, tá? Eu vou selecionar essa função. É uma das poucas funções no Excel que quando a gente seleciona ele automaticamente dá uma listinha aqui para nós, tá? O que significa essa lista? Ele está perguntando, olha, essa subtotal dá para a gente aplicar para várias operações matemáticas. O que você quer aí, né? Você quer fazer uma média, você quer retornar o número máximo, o número mínimo, o desvio padrão, ou você quer somar? A gente quer somar. Então a gente pega o mouse, vai lá e dá um duplo clique em cima da palavra soma, ó, que é representado pelo número 9 aqui, né? Então 1, 2... Pode ver que o número 9 já foi lá. Eu vou apertar o ponto e vírgula. E agora eu falo o seguinte, beleza, mas quais as referências que você quer então somar de acordo com o que você colocou ali na função anterior? O que eu quero somar? Eu quero somar tudo isso aqui, então eu vou clicar lá na coluna F. Fechei parênteses e dei um Enter aqui. Ó que legal, aí sim, essa função sub, né, esse sub, né, esse prefixo sub, ele dá a entender o seguinte, que ele só vai executar ali, né, a operação que nós colocamos, que no caso é a soma, somente os valores que estão sendo exibidos e oculto ele desconsidera. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu vou voltar aqui na lista do produto e eu vou agora voltar com a bermuda e vou voltar com o chapéu e vou dar um OK lá. Ó, reparem que ele trouxe para nós de novo o valor lá de 39.808. Então aqui sim eu posso, entre aspas, né, brincar com o filtro aqui na minha tabela de forma segura que eu vou trazer o resultado correto aqui no faturamento parcial dessa vez. Beleza? Então essa é a nossa segunda função, nossa segunda dica para você aprender realmente essa função essencial. Agora vamos pular aqui para uma outra planilha e vamos então para a terceira função aqui das nossas dicas das top 10 funções mais essenciais para você aprender aqui no Excel, que é a função Conte-se, beleza?
Pessoal, eu trouxe aqui um exemplo prático aqui, bem simples, de uma tabela de dados de colaboradores, onde tem o nome do colaborador, a cidade, né, da filial, de onde ele trabalha, a profissão que ele exerce, a matrícula dele e a idade. E aqui do lado eu tenho uma tabela auxiliar, né, onde fala aqui o nome das profissões e qual é a quantidade dessas profissões, né, aqui dentro da empresa ali que a gente está trabalhando aqui no caso do exemplo. Beleza? Então, por exemplo, engenheiro mecânico. Eu tenho quantos engenheiros mecânicos lá na minha tabela de empresa? E vou sair contando aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. 2, cadê o engenheiro mecânico? 3, e assim por diante até chegar lá embaixo. Quantos advogados? Eu vou contar aqui. 2, independente, tá? Aqui é um exemplo só para a gente aplicar a função const. No Excel, galera, o próprio nome da função, ele já fala ali o que ele vai fazer, ele dá uma ideia do que vai fazer. Por exemplo, a função soma, obviamente, né, ela vai somar ali os valores. Função subtotal, ela vai te dar o total, mas ela vai considerar o sub, né, somente o que estão sendo exibidos. A função cont-c, ele vai né, ele vai contar algo, e esse c, né, que é uma condição, ele vai contar algo aqui dentro do Excel com uma condição, tá? E geralmente o cont a gente aplica para coluna que são colunas de texto, não coluna numérica, tá? Coluna numérica é outra função que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? A função soma, obviamente, a gente coloca e aplica para a coluna numérica, concorda comigo? Se eu quero somar algo, tenho que somar números. Agora, se eu quero contar algo, geralmente a gente coloca em cima de uma coluna de texto para ele poder contar ali, no caso aqui as profissões, tá? É bem tranquila essa função aí que a gente vai fazer. Engenheiro mecânico igual a cont.c, vou acionar essa função aqui, tá? Dá 2 cliques em cima dela. Duas variáveis que a gente precisa preencher. Primeiro ele fala o intervalo. O intervalo nada mais é que a coluna de texto que a gente quer contar. Qual que é essa coluna? Essa coluna aqui, nesse nosso caso, que é a coluna C, que é a coluna das profissões ali. Eu vou dar um ponto e vírgula, e ele fala o seguinte, beleza, mas qual o critério, qual é a condição que eu vou contar? Olha, você vai pegar a coluna C e vai contar, e o critério vai ser essa célula aqui do lado, aqui, ó, que é H9. Beleza? Então eu vou lá, fechei parênteses e dei um Enter. E agora, para eu replicar isso, eu vou clico lá com 2 vezes, né, com o botão esquerdo do mouse, lá no cantinho direito, inferior direito aqui da célula que a gente acabou de preencher. 2. E pronto, galera. Automaticamente ele já trouxe uma contagem para nós de todas as profissões que nós temos aqui na nossa tabela. Beleza? Por exemplo aqui, ó, onde está dentista aqui na Emily, eu vou colocar advogado. E vou dar um Enter aqui. Ó, repare que o advogado que já subiu aqui e o dentista diminuiu, então ele vai ficar de uma contagem aqui de forma automática lá. Beleza? Agora vamos clicar então na planilha do lado ali e vamos para a nossa quarta função aqui das top 10 que a gente recomenda você aprender, que é a função texto, tá bom? Galera, a função texto é um pouco esquecida para a maioria das pessoas, tá? Mas assim, eu considero a função texto uma função indispensável para você poder aprender aqui dentro do Excel. Então, quem realmente já trabalhou no mercado de trabalho com análise de dados, né, com fazer relatórios, de participar de reuniões, de pegar os dados, estratificar, chegar no plano de ações de melhoria, essa função é essencial, tá bom? Função texto é função essencial e é bem fácil de trabalhar com ela e é muito útil. Então, cola aqui para a gente aprender. Ó, eu tenho aqui então, né, uma planilha que para quem já é nosso aluno já está habituado, né, que é o relatório de recebimento de peças defeituosas do CD Sol Nascente. CD é uma abreviação de centro de distribuição, tá? A gente usa essa empresa fictícia aqui que a gente criou dentro do curso para vários exemplos, né, lógico, né, com situações diferentes, mas a galera já está habituada aí, quem é nosso aluno, né? Então é o seguinte, o que acontece? Eu tenho a primeira coluna aqui de data, que é a data que realmente nós recebemos essa peça defeituosa dentro do nosso centro de distribuição. Eu tenho uma coluna de semana que está em branco, não sei qual que é. E eu tenho uma coluna de mês também que está em branco, nós já vamos preencher com a função texto aqui, que também por enquanto a gente não sabe, né? Não temos preenchido. A coluna D, que é o código do produto, a descrição, a peças recebidas com defeito, quantidade, qual que é o lote, da qual fábrica veio, qual transportadora trouxe, né, da fábrica aqui até o centro de distribuição, o valor unitário, qual que foi o valor total perdido nessa reclamação, né, e qual que é a categoria desse produto. Aqui o nosso foco vai ser preencher essa coluna de texto aqui, tá? Essa coluna de mês, aliás, com a função texto. E assim, pessoal, essa coluna aqui, ó, essa coluna A de data,
eu tenho certeza que ela é normal, tá? Ela é toda a planilha tem, dependendo se a pessoa trabalha na área da qualidade, se trabalha dentro de uma empresa de comércio local, se trabalha dentro da área logística, dentro da área de exportação, de qualquer coisa, eu já é habituado a galera colocar esse campo de data. Até o pessoal que vende aqui mora aqui no interior do estado de São Paulo, e aqui ainda tem muito, né, as pessoas que vendem roupa, por exemplo, de porta em porta, né, numa cidade pequena, que pega lá a caderneta, lá um caderninho, e anota lá, Dona Maria, o que você vai comprar hoje? Ah, Dona Maria, hoje é dia 20 de 3 de 2025, Dona Maria comprou 4 calças e vai pagar no dia tal. Então, essa data aqui é muito comum todo mundo usar. O que não é comum, além dessa data, a pessoa tem uma outra informação somente do mês abreviado ali, tá? E por que que esse mês abreviado é aqui importante? Quando a gente está habituado, a gente começa a se habituar com a análise de dados. O que que é análise de dados? É a gente enxergar a informação, uma mesma informação, de várias óticas diferentes, correto? Para eu poder saber ali, para fazer um plano de ação de acordo com o time ali que eu quero aplicar ali dentro do meu processo. Então eu posso ter a mesma visão de um número, né, baseado de forma diária, de forma semanal, de forma mensal, de forma trimestral. Eu quero essa visão desse número por processo, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, né, qual que é o nosso, quanto que a gente deixou, que a empresa deixou aqui de ganhar com esses produtos que retornaram para nós com defeito, né? Então a gente tem uma perca aqui de estoque muito grande. Então, um exemplo aqui, sei lá, deu 3 milhões de reais de perda. Esses 3 milhões de reais de perda, eu quero enxergar por óticas diferentes agora. Quanto que eu perdi por fábrica? Qual que foi a fábrica mais ofensora aqui, né? Quanto eu perdi por produto? Qual o produto que foi o mais ofensor? Qual o motivo? Qual o lote? Quanto que a gente perdeu por mês? Então, esse mesmo número eu consigo enxergar de óticas diferentes. E para isso, uma função essencial é eu ter os meses abreviados, beleza? E esse mês abreviado aqui, eu vou usar a função texto para a gente poder preencher. Então, bora lá. Igual a texto. Chamei a função texto aqui, tá? Eu vou dar um duplo clique aqui. Bem simples de mexer essa função, tá, galera? Pergunta o seguinte: qual que é o valor? O valor nada mais é a célula que contém a data já dentro da nossa tabela. Que no nosso caso é essa célula A4, que é a célula ali do lado, né, da linha onde eu estou preenchendo essa função, que é a célula que está a data ali para nós. Vou dar um ponto e vírgula. O segredo dessa função, né, o pulo do gato dessa função, está aqui no formato. Essa função texto, galera, ela tem três formatos de extrações diferentes dessa célula que nós selecionamos. Qual que são esses três formatos? Ou eu posso pegar essa célula 4, que é uma célula de data, e extrair o ano dela, ou seja, ali é 2 de 1 de 2025. Posso extrair só o 2025 ali, extrair o ano dessa data ali. Eu posso extrair o dia da semana, por exemplo, 2 de 1 de 2025. Caindo no que dia da semana? Uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu consigo trazer essa informação aqui para nós também. Ou eu consigo só extrair o mês. Por exemplo, mês 01 é mês de janeiro, eu consigo trazer esse janeiro ali para nós, tá? Só que daí, eu não para a gente falar para o Excel aqui qual formato a gente quer, a gente tem que colocar em forma de siglas ali, tá? Vocês já vão entender que é bem fácil aqui, ó. Por exemplo, se eu quero mencionar um texto dentro de uma função, primeiro de tudo, eu abro aspas. Beleza? Sempre não esqueça de abrir aspas aí. No nosso caso aqui, o formato de texto, eu quero retornar um mês. Mês começa com a letra M, ok? Segura essa informação. Se eu quero trazer o ano começa com a letra A, então segura essa outra informação aí. E dia da semana começa com D, segura também essa informação. Então pegando essas informações aí que deixamos no ar, vamos pegar aqui a do mês agora que começa com a letra M. Se eu quero a letra M, né, que eu quero extrair o mês, eu vou colocar aqui, ó, M, M, M. 3 M's aqui, tá? Já vou explicar por que não 2, por que não 1, por que não 4 M's. Vamos colocar 3 M's aqui. Fechei aspas, fechei parênteses e dei o Enter aqui. Beleza? Olha só que maravilha, ele já trouxe o mês de janeiro para nós, ok? Agora, Gustavo, por que 3 M's? Vamos lá. Se eu vou dar um duplo clique aqui de novo, se eu coloco, apago aqui o 3 M's, deixo 2 M's só, dá um Enter, ele traz o mês aqui para nós, mas ele traz em forma numérica. Se eu coloco um M só, ele também traz em um mês aqui para nós, só que traz só a forma numérica com uma casa ali só, tá? Ele tira o 0 e coloca só o número 1. Agora, se eu coloco 3 M's, ele vai trazer o janeiro abreviado. E se eu colocar 4 M's, aí sim ele vai trazer a palavra inteira aqui para nós, tá? Mas pensando lá na frente em análise de dados, pensando que a gente vai pegar isso daqui, né, e vai converter numa tabela dinâmica, vai convertendo nos gráficos, vai convertendo num dashboard, né, com todas as informações automáticas, né, que os nossos alunos já estão habituados a fazer isso.
Eu sempre recomendo colocar 3 siglas aqui só, tá? 3Ms para ficar abreviado, porque no gráfico fica melhor essas informações depois. Então eu coloquei aqui o 3Ms e dei um Enter. Beleza? Fechou? E se eu quisesse dia da semana, por exemplo, ao invés de MMM, colocava DDD. Dá um Enter. Ele trouxe lá aqui dia 2/1/2025. Confere no calendário aí. Caiu numa quinta-feira. Beleza? Então, voltar aqui com Ctrl Z. E agora eu vou replicar essa mesma informação para as linhas de baixo. Então, clico aqui no cantinho inferior direito. 1, 2. E ele trouxe para nós aqui, ó, todas as informações, tá? Deixa eu ir lá embaixo para vocês verem. Ó, até dezembro, trouxe tudo bonitinho. Ok? Então essa foi a nossa quarta função. Vamos para a nossa quinta função aqui agora, que é a função maiúscula, tá? Função maiúscula, galera, é uma função assim, o nome já diz, né? Quando eu quero converter algo para fonte maiúscula aqui, né, para caps lock, né, para galera que conhece, eu vou usar essa função maiúscula que é muito simples de usar, mas é muito útil em muitos casos, como esse, por exemplo, tá? Exemplo, eu, Gustavo, né, professor Gustavo aqui, eu sempre deixo a abreviação dos meses em maiúsculo, tudo maiúsculo, tá? Eu prefiro assim na hora de ver nos gráficos, tá? Se eu quero deixar assim em minúsculo, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Podem deixar, fiquem tranquilos aí. Mas eu gosto de deixar em maiúsculo, então como que faz? Eu pego aqui, ó, eu dou um duplo clique na função que eu já fiz, certo? Ou eu venho aqui, eu vou lá na barra de formas, também tanto faz. Eu vou aqui, ó, vou clicar aqui mesmo, depois do sinal de igual. E eu quero converter isso para maiúsculo. Então eu vou chamar a fórmula maiúscula aqui dentro mesmo. Ó. Tá aqui, eu vou acionar ela. A única coisa que ele pede, né, é o texto que nós já temos ali no nossa função que eu quero deixar em maiúsculo. A única coisa que eu preciso fazer é clicar lá no final da função agora, fechar parênteses e dar um Enter. E agora eu replicar para as linhas de baixo. Ó. 1, 2. E pronto, galera. Ó. Eu tenho então todos os meses do ano aqui abreviado em maiúsculo aqui agora. Bom, então vimos aqui nossa quinta função, agora a nossa sexta função aí, é sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta função agora é a PROC-V, tá? O que é o PROC-V? Nós vamos preencher aqui agora essa informação da coluna B de semana, tá? Só que diferente da função texto, diferente de trazer o mês, diferente de trazer o dia, essa semana ela é muito relativo, né? Nós não temos um calendário aqui fixo. Se você abrir qualquer calendário aí, ele não vai falar, olha, essa aqui é a semana tal. Então isso vai variar muito de lugar para lugar. Porque tem lugar, né, tem empresas que começam o ano trabalhando a partir do dia 6 de janeiro, por exemplo, né? Até dia 6 eles deixam a empresa fechada. Então a semana 1 começa a contar a partir do dia 6, por exemplo. Tem empresa que roda direto, então a semana 1 começa desde o dia 1º de janeiro de 2000 ou Italará, né, do ano vigente ali que ela está rodando. Então a semana ela é muito relativa. Quando acontece isso, nós temos que criar uma tabela auxiliar, né? E aí a gente pegar e colocar essa informação aqui dentro. Por exemplo, eu tenho uma tabela auxiliar aqui, ó, que eu tenho a data, eu tenho o mês e eu tenho a semana aqui, tá? Semana 1, então ele vai até do dia 1 até o dia 7 e aí por diante. Então eu vou trazer essa informação que eu tenho daqui e jogar para cá, ó, para jogar para cá onde é a tabela que eu quero preencher, beleza? Isso que o PROC-V ele faz, o PROC é de procurar e o V é de vertical. Ele vai procurar uma informação dentro de uma coluna, dentro de uma parte vertical aí, tá? Numa linha vertical. Beleza? Então vamos lá. Igual a PROC-V, vou acionar essa função aqui. O valor procurado, galera, coloque na cabeça de vocês o seguinte: o valor procurado do PROC-V sempre vai ser a informação em comum que eu tenho entre as duas tabelas aqui. Que duas tabelas? A tabela que eu estou preenchendo aqui, a fórmula que eu quero preencher, que é a coluna da semana, com a outra tabela lá, que é no nosso caso, que é a tabela auxiliar. Então eu tenho que ter nessas duas tabelas aqui uma informação em comum. Ou seja, uma mesma informação que eu tenho nessa tabela aqui, eu vou ter que ter na outra, para criar uma ponte, um elo de ligação, para eu jogar a informação do que eu quero de um lado para o outro. Beleza? Essa é a premissa, tá? Se eu não tiver uma informação em comum entre as duas tabelas, não funciona o PROC-V. Beleza? Então vamos lá. O que é em comum que eu tenho lá na tabela auxiliar e eu tenho também aqui na outra tabela nossa aqui, tá? Logo de cara eu posso ver que eu tenho o mês e a data aqui. Então lá na outra tabela eu também tenho o mês, eu também tenho a data, ok? Só que no nosso caso aqui, para ser específico, a melhor ponte, o elo de ligação, a informação em comum aqui, teria que ser realmente aqui a data, tá? Que a data é mais específica. Se eu pegar aqui o janeiro, por exemplo, fica relativo. O janeiro, do dia 1 até o dia 7 aqui, ó, é tudo janeiro e é a semana 1 aqui também. Só que no mesmo janeiro aqui, eu tenho semana 2, então não vai dar certo. Então eu tenho que ser específico e por data mesmo
para poder colocar as informações corretas, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui essa referência então da data. Então proc v, o valor procurado então é o valor em comum, a célula em comum que eu tenho entre as duas tabelas aí, que no caso aqui é a célula de data. Sempre vai ser a célula em comum do ladinho onde eu estou preenchendo aqui a função da mesma tabela ativa. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? A matriz tabela é o seguinte, eu vou lá no auxiliar agora, que é a tabela que eu quero puxar a informação, e eu vou agora selecionar todas as informações aqui, tá? Se o meu valor procurado foi uma informação de data, obrigatoriamente minha matriz tabela vai ter que começar no campo de data aqui também. Então aqui eu vou pegar aqui todas essas informações, vou dar um ponto e vírgula aqui, e qual que é o número de índice e coluna? Aqui o Excel fala o seguinte, olha, você falou que é para eu pegar a informação de data, que está lá na célula 4. Você mostrou para mim da onde eu vou pegar isso daí. Mas lá de onde eu vou pegar, o Excel está perguntando o seguinte. Qual que é a coluna? Qual que é a ordem da coluna que você quer trazer daqui, da auxiliar, para outra planilha lá? Aqui é o seguinte, galera. Na nossa matriz tabela eu tenho 3 colunas. A coluna 1, que é de data. A coluna 2, que é de mês. E a coluna 3, que é de semana. Como a gente quer pegar e extrair a semana daqui, que está posicionado na coluna 3, eu vou aqui colocar aqui a informação de número 3, fecha parênteses aqui e dá um Enter. E aqui eu vou dar um duplo clique e pronto, ó. Aqui mais para baixo com vocês, ele trouxe todas aqui as nossas informações já de forma automática ali com o proc v. Beleza? Então agora, galera, vamos para nossa sétima função aqui, que é a função se, tá? A função se, que é uma função em que assusta muita galera que está começando, tá? Mas é uma função super prática, super útil e assim, a gente tem que trabalhar um pouco com o raciocínio lógico com essa função, mas é bem tranquilo. Então coloque para nesse exemplo que está super legal. Eu tenho aqui uma tabela chamada tabela A, eu tenho a data do pedido aqui de uma venda, né, por exemplo, a categoria que foi vendida, o código do cliente que comprou esse produto e o valor que ele gastou, tá? E aqui agora eu quero saber a categoria do cliente, ou seja, dentro da minha tabela tem uma coluna que eu não sei qual que é. Eu não tenho essa informação que é a categoria do cliente. Por que que eu não tenho? Porque ela é muito relativa, ela é uma informação condicional. Como assim? Olha, eu tenho aqui uma representação, ó. Eu quero colocar a categoria do cliente em categoria A ou B. Vamos supor que a equipe de marketing queira classificar assim, para os clientes da tabela que são da categoria A, eles querem colocar uma promoção diferente lá, oferecer produtos diferentes, personalizados para eles, e a galera da categoria B já fazer uma ação de marketing direto com produtos que tenham mais a ver com esse perfil de público, né? Então, como que eles separaram? Olha, a categoria A vai ser clientes que gastaram acima de R$ 4.500 e abaixo desse valor vai ser chamado de categoria B. Então, isso que a gente vai colocar aqui. Aqui são poucas linhas, né, galera? Agora sempre coloco no exemplo. Imagine se é bastante quantidade de linhas aqui. Aqui a gente está trabalhando com um exemplo, né? Então a gente traz algo mais curto para vocês poderem entender melhor. Mas na prática mesmo, geralmente a tabela é gigante, né? Então assim, você fazer isso manualmente um por um, por exemplo, aqui é 4.200. Opa, abaixo de 4.500, então esse cara aqui é categoria B. De baixo, 26.000, gastou pra caramba, então essa daqui é categoria A. Então assim, demora muito, fica muito no manual, tá? Então não é viável. Então como que eu faço de forma automática em massa, tá? Igual a C, acionei essa função. E o teste lógico é agora que a gente tem que trabalhar um pouco com o raciocínio lógico aqui. A gente vai fazer o seguinte. Sempre o nosso teste lógico aqui vai ser baseado em um número, né? No nosso caso aqui, nesse caso aqui do nosso exemplo, vai ser baseado no número, que vai ser baseado no valor da venda. Então a gente vai colocar o teste lógico. Ó. Se essa célula aqui, que é a célula E6, ela for maior ou igual, relembrando ali a época de escola, né, de aulas de matemática, né, sinal de maior igual a 4.500. Então, se aquela célula for igual de 4.500 para cima, ponto e vírgula. Pode ver aqui como o negrito aqui, né? Ele saiu do teste lógico e foi para o valor se verdadeiro. Se for verdadeiro isso daí, eu vou abrir aspas, porque eu vou colocar um texto aqui. Eu quero que você chame isso de categoria A. Fecha aspas. Ponto e vírgula. E se isso daqui for falso, abre aspas. Se for falso, eu quero que chamar de categoria B. Fechei aspas e fechei parênteses. E dou um Enter aqui. Então vou aqui, vou replicar para as linhas de baixo. Então pronto, galera, eu trouxe aqui, né, todas as informações em massa, tá? Utilizando uma função condicional que é a função C. Beleza? Então aqui agora nós vamos para a nossa
oitava dica, a oitava função aqui para vocês na nossa lista, que é a função se erro, que é uma função complementar aqui à função se, tá bom? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na primeira célula aqui, tá? Eu vou dar um duplo clique. E lá depois do sinal de igual, eu vou chamar aqui a função se erro. Vou dar um duplo clique nela aqui. A única coisa que eu preciso fazer agora é o seguinte, pessoal, é clicar lá no final dessa função, apertar ponto e vírgula. E agora eu vou abrir aspas aqui que eu falo o seguinte, olha, se por algum motivo essa função aqui da função se der um erro, né? Então essa é a se erro, né? Se der um erro, o que que eu faço? Então se der um erro por acaso, eu quero que retorne o seguinte, quero que retorne, colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui, ó, erro de sistema. Que qualquer coisa que só precisa entenderem. Fechei parênteses e dei um enter aqui. Agora eu vou replicar as células de baixo, porque é o seguinte, galera, aqui no nosso caso, né, a gente não tem erro nenhum, né, porque é parte numérica. Mas eu sempre recomendo vocês usarem o se erro, tá? Utilizem o se erro toda vez que vocês utilizarem o se, para a gente proteger aqui nossas informações em relação a se der qualquer coisa errado, ele já vai retornar uma mensagem automática aqui para nós, que é um erro de sistema. Beleza? Vamos então para a planilha do lado aqui para a nossa nona função aqui, que é a função soma-se, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui aquele mesmo exercício lá, né? Do que a gente fizemos anteriormente aqui, tá? Dos produtos e tudo mais. O valor total aqui, vamos só praticar aqui igual a esse valor unitário multiplicado por a quantidade. Temos aqui então o valor total, né? Aumentamos aqui. Qual que é o total faturado? Eu quero saber qual que é o total faturado agora, somente de vestido, de bermuda, de chapéu, regata P e tal. E lá no final o faturamento total. É isso que eu quero saber agora, o faturamento por produto, ok? O que que acontece? Eu quero faturamento, né? Só que eu quero por produto. Ou seja, eu quero uma soma, só que eu quero uma soma com uma condição. Eu quero uma condição que eu quero somar por produto, certo? Quando eu quero somar com produto, aí eu utilizo a função soma se. Eu estou dando uma condição para o Excel somar aqui, que é, no nosso caso aqui é o produto, beleza? Então vamos lá. Igual a soma ses, coloque no plural, tá? Existem a soma se e a soma ses. Eu vou concentrar aqui em vocês a soma ses no plural, porque a soma ses e a soma-se, ela tem a mesma função. A diferença é que na soma se, eu consigo somente uma condicional, sendo que na soma ses eu consigo uma, só que eu consigo também duas, três, quatro e aí por diante. Então, já que ela tem a mesma função dentro ali da soma se, a gente só foca aqui no nosso exemplo aqui o soma ses aí, tá? Enfim, clica lá no que tá o soma ses no plural, dá um duplo clique ali. E agora ele fala o seguinte: qual que é o intervalo de soma? Aí, galera, eu vou pedir a licença de vocês, vou dar um ESC aqui rapidão. E agora eu quero treinar vocês no negócio, passar um macete aqui para vocês, ó. Intervalo vai ser igual a coluna. E critério, quando aparecer a palavra critério sozinha, sem nada, vai ser uma célula. Ah, Gustavo, isso é uma regra escrita em pedra ali no Excel? Não, tá, galera? Assim, é uma dica para quem está aprendendo, para facilitar o dia a dia de vocês e o entendimento dessa função aqui, tá bom? Então vamos lá. Igual a soma-se, acionei ela. Qual que é o intervalo de soma? Apareceu a palavra intervalo, você sabe que tem que selecionar uma coluna, beleza? Só para a gente se orientar aqui, seleciona uma coluna. Que bendita de coluna é essa? É a coluna de soma. Então o que eu quero somar aqui? A coluna que eu quero somar aqui é a coluna F, beleza? É a coluna ali do valor total, beleza? Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo critério 1? Ou seja, apareceu a palavra intervalo, seleciona a coluna. Que coluna é essa? Qual é a condição que eu quero dar? A condição, vou lá na tabela, a coluna que eu quero somar aqui, a condicional vai ser o produto. Então vou lá na coluna de produto e seleciono ela lá. Ponto e vírgula. E agora sim, ó, apareceu a palavra critério sozinha. Se eu quero selecionar o critério 1, eu vou ter que selecionar uma célula. E que célula é essa? Intervalo critério 1 com o critério 1, reparem que tem uma ligação aí, né, de critérios aí. Então, se no intervalo de critério 1 nós selecionamos uma coluna de produto, meu critério 1 vai ter que ser uma célula que tenha produto também. Que no nosso caso aqui é a célula I4 aqui, que é a do vestido. No nosso caso, primeiro caso aqui. Fechei parênteses, dei um Enter. Aqui, ó, agora arrastei até a linha de baixo lá. Vou aproveitar que vou lá em página inicial e vou mudar lá no formato geral para o formato contábil. E eu tenho todas aqui as informações e agora eu quero um faturamento total. Então aqui é só utilizar o soma, né, que nós aprendemos. Duplo clique. Selecionei tudo aqui, que é pouquinho mesmo. Fechei parênteses e dei um Enter.
39.808,30, ok? Agora eu vou passar um macete para vocês aqui bem legal, que é o seguinte, eu vou deletar esse negócio daqui, certo? Deletei. Agora eu quero saber o faturamento total. Um atalho para isso é eu clicar ali naquela célula, ao invés de clicar igual a soma, selecionar, fechar parênteses ao enter, vai clicar ali o seguinte, ó, alt igual, ponto, e dá um enter aqui. De novo, ó, apaguei, alt igual, enter, vai trazer a mesma informação ali para nós, 39.808, beleza? Então a função soma-se é muito legal, porque eu consigo somar de forma parcial, de uma forma condicional, da forma que eu quero aqui dentro aqui do Excel, beleza? E agora, galera, nós vamos para a nossa 10ª e última função, que é uma função recente aqui dentro da Microsoft, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é uma função recente, que é a função de imagem, tá? Ou seja, eu consigo trazer imagens direto da web aqui para dentro do Excel e de forma automática e sem precisar ficar redimensionando essa imagem, né? Não sei se alguém já passou por isso, de salvar a imagem do computador, ir lá inserir imagem, coloque imagem numa célula, por exemplo, num catálogo do produto. Mas a partir do momento que a gente abria a coluna, essa imagem ficava toda torta, a gente tinha que ficar redimensionando. Então aqui é uma função muito legal para isso, tá? Beleza? Então para isso aqui eu vou usar uma outra planilha aqui que eu tenho, tá? Que é essa planilha aqui de imagem aqui dentro do Excel. Eu vou apagar aqui essa primeira função para a gente colocar a bandeira do Brasil juntos ali. Eu tenho ali a bandeira da Argentina, Japão e tal. Então a gente vai colocar aqui igual a imagem, tá? Vou acionar ela aqui. Ele vai falar da origem. Na origem a gente vai pegar o seguinte, a gente vai abrir lá o Google, tá? Eu coloquei lá um site que eu já conheço, já uso, que é o bandeiras.com. Pode ser de qualquer site que vocês quiserem abrir o Google e digitar lá, tá? E aqui já tem todas as bandeiras, tá? Eu vou procurar aqui a bandeira do Brasil, clicar em cima dela. Imagina se estivesse no Google aqui, é só clicar com o botão direito em cima da imagem e copiar o endereço da imagem. Copia esse endereço da imagem, volta lá na planilha do Excel. Se eu quero colocar um link, né, mas um link é com palavras, se eu quero colocar um texto dentro de uma função, abre aspas, Ctrl V, vai aparecer esse recadinho aqui, ó, que ele sempre vai aparecer, você vai clicar sempre em colar sem conteúdo ativo, tá? Fecha aspas, fecha parênteses e dá um Enter. Então ele trouxe já a bandeira do Brasil lá de forma automática aqui para nós, só que repare que não está preenchido totalmente a célula aqui igual as bandeiras de baixo. Como que a gente faz, ó? Vou dar um duplo clique nela, vou lá fechar, vou apagar esse último parênteses, apertar ponto e vírgula uma vez, apertar ponto e vírgula duas vezes aqui, ó. No segundo ponto e vírgula, a gente vai pegar essa listinha e vai colocar aqui em preencher célula. Dá um duplo clique, fechou parênteses e deu um Enter. E aí pronto, galera, ó, independente se eu selecionar aqui e aumentar, se aumentar a coluna, esse cara vai sempre acompanhar aqui esse meu arraste, vai sempre trazer essa imagem de uma forma dimensional, né, já totalmente ajustada para a célula do que a gente colocar. Beleza? Então, galera, essas foram as nossas top 10 funções aqui para vocês, tá? Trazendo uma forma bem rápida, mas bem prática, né? Com exercícios práticos realmente do mercado de trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que para vocês seguirem nós lá no Instagram, tá? @japodoexcel, dicas valiosas lá para vocês. E também nós temos o nosso curso, né? Online aqui, totalmente online, nossa plataforma personalizado, temos um aplicativo direto para você estudar aqui com a gente, tá bom? Então, para quem quiser isso daqui, tô deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Ou clique nos comentários que nossa equipe vai entrar em contato diretamente com você. É isso, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus aí de novo. Tchau, tchau.